Boa tarde, começou o nosso canal teórico, agradecendo novamente a doutora Cristiane. A doutora Cristiane agora já é perpétua aqui, todo mês a doutora Cristiane vai vir aqui falar sobre algum tema, e ela gentilmente ofereceu para falar para a gente sobre pneumonia. Ela é uma grande pneumologista pediátrica, doutor Pedro, uma pessoa referência. Então, queria agradecer ela novamente, em nome da nossa coordenação, a disponibilidade, a gentileza dessa aula novamente aqui. E ela voltará aqui o mês que vem com um novo tema que nós vamos depois esclarecer qual vai ser. Vamos nos aguardar. Então, boa tarde a todos, obrigada, tá? Por estar mais uma vez aqui, é um prazer para mim. E a gente hoje vai falar sobre pneumonia, né? Com ênfase em pneumonia adquirida na comunidade. Eu queria que a gente conversasse, discutisse, visse as dúvidas de vocês, tá bom? Que isso é um tema bastante frequente, importante, tá? Porque a pneumonia, tirando aí a época da pandemia, e quando a gente fala de pneumonia, a gente fala principalmente de pneumonia bacteriana, né? Ela está entre a primeira causa por morte em crianças menores de 5 anos no mundo, doença infecciosa, né? Os números são, assim, assustadores, e eles são mais assustadores em alguns pontos do mundo, como Sudeste Asiático, África e algumas áreas, assim, do Brasil, que a mortalidade ainda é importante por pneumonia. E a gente está falando de uma doença que tem tratamento. Quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, melhor. Claro que qualquer infecção depende da relação hóspede-hospedeiro, né? Mas a maioria das vezes a gente consegue tratar e até prevenir, porque a gente tem vacinas no calendário nacional que previnem a doença invasiva pneumocócica, por exemplo, tá? E tem vacinas também que são importantes porque elas indiretamente previnem pneumonia, porque elas complicam frequentemente com pneumonia, como é o caso do sarampo, ok? Então é um tema super relevante. Então, eu trouxe esse slide aqui falando assim dos sinais e sintomas mais frequentes de pneumonia na infância. E quando a gente está diante de um paciente com febre, tosse, dor torácica, dispneia ou dor abdominal, a gente precisa perguntar, será que ele tem pneumonia? Será que essa criança tem pneumonia, esse adolescente? Se tiver, ela é de etiologia viral ou bacteriana? É uma pneumonia grave? O paciente tem fatores de risco, como, por exemplo, é uma criança que vive com HIV, é um paciente que tem uma cardiopatia congênita com hiperfluxo pulmonar que favorece infecção respiratória de repetição. Uma outra doença prevalente no Brasil, que é a anemia falciforme, ela cursa com infecção respiratória de repetição, com doença pneumocócica de repetição. Tá? E a gente precisa ver isso tudo. Usa algum imunossupressor? Eu preciso, e é suficiente eu radiografar a criança, toda criança com pneumonia precisa ser radiografada, precisa de tomografia, precisa de ultrassom. Vocês que estão na unidade de saúde de família, eu preciso referenciar, tá? É necessário a gente realizar sempre hemograma, prova de proteína C reativa ou outros marcadores? Quando eu preciso pedir a identificação dos agentes? Na realidade de vocês, no posto de saúde, a gente em geral vai tratar empiricamente a pneumonia. A gente não vai pedir exames específicos, né? Salvo exceções. E por fim, a gente precisa definir se essa criança vai receber um tratamento ambulatorial ou encaminhar para internação, ok? E aí fique à vontade para perguntar. Eu queria destacar como sintoma de pneumonia a dor abdominal. Não é infrequente uma criança ter pneumonia e o único sintoma ser febre e dor abdominal. Principalmente, tá? Crianças menores e com pneumonias de base. Tá? Não é à toa que a radiografia de tórax faz parte da rotina de abdômen agudo. Porque a criança pode chegar com dor abdominal e ser pneumonia. Nós já vimos assim que já temos aí uma estrada, alguns casos, tá? Você fez uma cara de surpresa, tá? E eu fico feliz que leve isso, tá? Febre e dor abdominal pode ser pneumonia. E como a maioria de todas as doenças em medicina, né? A gente tem a clínica, anamnese e exame físico. Na caso de pneumonia, o primeiro exame que a gente vai pensar em pedir é um exame de imagem. Em geral, a radiografia de tórax resolve a maioria dos casos, tá?
A gente pode usar outros exames aí como ultrassom, TC, casos específicos, os marcadores PCR, procalcitonina, exames específicos como hemocultura, reação de cadeia de polimerase, buscando o agente etiológico. Isso não é a nossa realidade no posto de saúde, que não é o público que a gente atende, né? A gente atende aquelas pneumonias menos graves, mas vocês podem receber pneumonias graves que precisam ser encaminhadas, tá bom? E depois, se alguém quiser relatar alguma experiência que já teve, eu acho que é legal, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da clínica, revisando sinais e sintomas. Todos vocês já devem conhecer as frequências respiratórias acima das quais, para cada faixa etária, a gente suspeita de pneumonia, tá? Desde que essa frequência seja contada com paciente sem sibilo no momento, porque broncoespasmo, sibilo, ele aumenta a frequência respiratória e até esforço respiratório. Então, eu posso achar que é pneumonia, mas é apenas uma sibilância. Ok? Lembrar que a febre, ela aumenta a frequência cardíaca e respiratória. Então, ela deve ser contada também quando a temperatura tiver diminuído. E existem outras causas de aumento de frequência respiratória. Vocês poderiam citar uma que não seja nem doença infecciosa, pneumonia, nem asma, nem bronquiolite, e que aumenta a frequência respiratória da taquipneia no sentido de compensar alguma coisa no nosso organismo. Ansiedade. Ansiedade, tá? Eu já vi adolescente chegar com ansiedade no pronto-socorro e não tinha asma, não tinha pneumonia, não tinha nada, era ansiedade. Lembrar também de acidose metabólica, tá? Mas isso aí já é um paciente mais que chega à emergência, né? Então, guardar essas frequências. Frequência acima de 60 para 2 meses, de 2 a 11 meses maior que 50 e de 1 a 4 maior ou 40, faz a gente suspeitar de pneumonia. Somando-se a história, tá? Febre, tosse, odor torácica, odor abdominal. Dor torácica, em geral, quando você tem acometimento pulmonar peripleura. Aí você pode ter dor torácica, dor do tipo pleurítica em geral, tá? A gente pode ter pneumonia sem febre? Sim ou não? Sim, tá? A gente pode ter uma doença viral causando pneumonia e com o avanço dos testes moleculares, visto que os vírus são importantes agentes de pneumonia adquirida na comunidade, tá? E a gente teve aí recentemente o grande exemplo da Covid, que causava pneumonias graves, tá? Então a gente também pode ter sem febre. Os sinais de gravidade, a OMS hoje classifica uma pneumonia muito grave e muito grave. E a gente vai ver que sinais são esses, ok? Então isso aqui é uma triagem para pensar em pneumonia, tá? Eu posso interromper ou você prefere no final? Não, fica à vontade. Uma pneumonia viral pode depois se tornar bacteriana? Sim. Os vírus, eles podem abrir as portas para uma doença bacteriana, tá? Não é incomum. Inclusive, uma infecção de via aérea superior, ela pode começar, em geral, como vírus e abre as portas para a bactéria invadir. Ótima lembrança, tá? Quer comentar alguma coisa, José Moura? Fica à vontade, com essa experiência toda. A mucosa fica inflamada, fica frio em todos os favoráveis. Exato. Para a bactéria entrar. E na prática clínica, às vezes é muito difícil a gente diferenciar se a pneumonia viral é bacteriana. Eu acho que todos nós aqui já tratamos pneumonias virais com antibiótico. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Otite, sinusite e tudo mais, não é? Mas é porque é difícil, tá? Então, a gente tem aqui alguns achados clínicos que fazem para a gente pensar se não tem pneumonia, se é uma pneumonia leve a moderada, grave ou muito grave, tá? Esse é um quadro adaptado da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Britânica Torácica, tá bom? E tem algumas pequenas diferenças em relação a país em desenvolvimento e país desenvolvido. Por exemplo, em país desenvolvido, eles consideram como um sinal importante se tem uma temperatura mantida acima de 38,5, tá? Vírus pode causar febre alta?
no mundo real? Pode, 39, 40, tá? Então, isso é tudo fator de confundimento. Mas quando você coloca uma temperatura de 38,5, por exemplo, eles querem aumentar a sensibilidade de um determinado teste, porque de triagem, tá? E não deixar passar. Mas a gente usa muito aqui, nossa coluna é essa, né? Se tem uma frequência acima de 50 ou acima de 40, de acordo com idade e esforço respiratório, é considerada grave. E vai ser muito grave se tiver tosse ou dispneia com saturação menor que 90, cianose, recusa alimentar, sonolência, sinais de septicemia, tá bom? E sempre um sinal de gravidade, ele bypassa o outro. Por exemplo, eu posso ser uma criança para determinada faixa etária que ela não tem taquipneia, acima de 50, por exemplo. Tem lá 40 e ela tem 40, ela tem 8 meses, mas ela tem esforço, então isso ganha, tá? Para gravidade. Ela não tem esforço, mas ela está saturando mal, então a classificação é sempre o que está pior. Ok? E isso aqui é importante vocês conhecerem os sinais de gravidade para vocês referenciarem. Vocês que estão na ponta, tem nenhum paciente aí sim, dá a assistência e avalia o referenciamento. Ok? Aqui a gente teve aula de sarampo na semana passada, Ana, e sarampo é uma doença que dava afetado, debilitava muito a criança. Você olhava para a criança, era quase que um diagnóstico, olhando a criança muito debilitada, com exantema, e geralmente as pneumonias eram graves. Graves. E eu só vi uma criança com sarampo. Quando eu era residente, já tinha a vacina funcionando bem. 90. Então, você vê que 7 anos não é nem tanto tempo, mas fez diferença a vacina, né? Eu vi mas as pessoas falavam de sarampo com muito medo, né? Porque o próprio vírus sarampo causa pneumonia e, além de tudo, abre as portas para infecção bacteriana secundária e complica muito com pneumonia bacteriana, otite e sepsis, né? Né? E aí a gente vê, hoje eu fiz ambulatório antes de vir para cá, lá no Antônio Pedro, peguei tanto cartão vacinal incompleto, que tristeza, né? Até hoje. Não era assim até 2016, 2017. Mas enfim, vocês que estão na ponta, olhem o cartão de vacina. Né? Religiosamente, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Né? E aí, hoje a gente lança a mão da oximetria de pulso. Eu lembro que, sem brincadeira, em 2016, 2017, a gente não via tanto cartão vacinal, mas não era de praxe, né? Então, oximetria de pulso, hoje a gente pode lançar a mão com os oxímetros portáteis, tá? E avaliar a gravidade. Você falou sem febre, né? Aí tem a pneumonia febril do lactose. Sim, excelente. Eu vou falar isso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá bom? Boa lembrança. E aí, a gente vai falar dos agentes etiológicos. A gente precisa conhecer os agentes etiológicos de acordo com a faixa etária, tá? Porque a maioria das vezes, seja a nível ambulatorial ou hospitalar, a gente trata a pneumonia adquirida da comunidade empiricamente. Porque a gente carece de testes, né? Testes rápidos, mesmo que você tenha testes rápidos moleculares, eles não saem tão rápido assim que a gente possa postergar o início do antibiótico, que a gente deve, sempre fez diagnóstico de uma doença bacteriana, começar o antibiótico logo, né? E hemocultura, quando vai para internação, a gente também espera alguns dias para positivar. Então, a gente precisa conhecer essa epidemiologia. Então, nos primeiros 2 meses de vida, eu estendi aqui um pouquinho, tá? Essa parte aqui, eles se misturam. A gente precisa pensar nos agentes relacionados à flora materna, que são as enterobactérias, Escherichia coli, tá? Principalmente proteus, mas principalmente Escherichia coli. E quando a gente entende isso, a gente vai entender o esquema de antibiótico empírico. Então, os streptococcus do grupo B, a Listeria monocytogenes, tá bom?
Aí, no segundo mês, terceiro mês de vida, começam a aparecer os vírus. A criança já convive na comunidade, começam a aparecer os vírus. Aí aparecem as bronquiolites associadas ou não à pneumonia, tá? Aí a gente tem a clamídia, que a Suzana falou, ureaplasma, e já entra aí fortemente o Streptococcus pneumoniae e o estáfilo também. A clamídia trachomatis ela é uma infecção que causa pneumonia febril do lactente. Como é a história natural dessa doença? Por volta de 2 semanas de vida, o paciente costuma fazer uma conjuntivite, que não melhora com antibiótico tipo uma tobramicina, por exemplo, um Tobrex que a gente costuma usar para conjuntivite do recém-nascido, tá? Passa o tempo, vai evoluindo, esse pacientezinho começa tosse, taquipneia com ou sem esforço, sem febre. E isso, por volta do primeiro ou segundo mês de vida, confunde a gente com que doença? Quer água? Quer Não, café? obrigada. Confunde a gente com que doença? Que começa aí, ó, nos vírus, a bronquiolite, tá? Então, quando a gente atende um pacientezinho pequenininho com bronquiolite, é legal a gente perguntar, foi parto normal? A mãe tinha leucorreia? Teve conjuntivite na segunda semana de vida? Não é 100% dos casos que tem, tá? E se isso tudo for positivo, a gente tem que pensar em pneumonia febril do lactente, que a gente tem tratamento. O raio-x de tórax costuma ter um infiltrado inespecífico, tá? O hemograma pode ter uma eosinofilia absoluta, nada disso é patognomônico, é um conjunto de sinais, sintomas e história, e a gente pode fazer um macrolídeo, se puder fazer um exame sorológico para confirmar o diagnóstico, ok? Ficou claro? A pneumonia febril do lactente. Aí a gente segue para o pré-escolar e escolar. O pneumococo costuma sendo o líder de agentes de pneumonia adquirida na comunidade. Aqui no Brasil, a gente não tem um problema grande de pneumococo resistente à penicilina, tá? Vocês já ouviram falar, eu vou tratar essa pneumonia com dose dobrada de amoxicilina? Alguém já ouviu falar nisso? Tá? Quando a gente faz isso, a gente sobe de 50, 45 para 90 miligramas de amoxicilina quilo dia, é por causa do pneumococo com sensibilidade intermediária à penicilina. Ele não é resistente, ele precisa de um MIC maior, tá? Então, o pneumococo ele pode ser sensível, ter sensibilidade intermediária e ser resistente. Nessas primeiras 2 situações, a gente pode usar amoxicilina ou penicilina, tá? Isso é ainda a primeira escolha para tratamento de pneumonia adquirida na comunidade. Se for resistente, a gente precisa usar outro antibiótico. E aí já também é a nível hospitalar, vancomicina, tá? Eu queria ressaltar que a amoxiclavulanato, quando a gente troca, a gente não quer pegar pneumo resistente, tá? Ele não atinge o pneumo resistente. Ele atinge hemófilos, tá? Hemófilos tipo B, moraxelo, que são outros agentes de pneumonia adquirida na comunidade. E a gente vê que nos primeiros anos de vida, o vírus entra com importância também, tá? Isso foi visto depois que vieram esses testes moleculares, PCRs, etc e tal. A gente precisa dar destaque também ao Mycoplasma pneumoniae. Quem quer falar um pouquinho sobre micoplasma? Alguma coisa? Faixa etária, apresentação clínica, quando a gente suspeita, isso é importante, tá? Esse pacientezinho pode chegar para vocês lá no posto de saúde. Me dá licença. Querem falar? Então, o micoplasma, ele é um agente infeccioso que não tem parede bacteriana, logo ele não responde à penicilina e derivados, tá? Ele é mais frequente no escolar e no adolescente, adulto jovem, e ele cursa com muita tosse. Isso faz a gente suspeitar, tá? Claro que não é todo paciente com tosse que tem micoplasma. Mas qual que é o choice? E é uma tosse assim, chata, importante, tá? E dica, não responde a amoxicilina e derivados. Ele responde a macrolídeo, tá bom? Então, você está atendendo um paciente que não vem melhorando, pensar em micoplasma. Há um tempo atrás, a gente achava que o micoplasma ele acontecia mais só em escolar e adolescente, ele é mais frequente.
mas ele pode acontecer também em pré-escolar, tá? Então, ficar atento. E aquela febre que não melhora com o uso de antibiótico, amoxiclav, cefalosporina, ok? O raio-x costuma ser um infiltrado mais difuso, mas podem ter várias apresentações também, mas o mais comum é infiltrado. Outro destaque para pneumonia, um agente que causa doença rápida, de evolução rápida, e a gente felizmente não vê tanto mais, é o Staphylococcus aureus, tá? Staphylo é um agente agressivo para infecção, nas diversas infecções que ele causa, que pode causar doença grave, até mesmo em paciente rígido, tá? Imunocompetente. Ele costuma atingir mais crianças pequenas, mas pode acontecer em qualquer idade. As pneumonias costumam ser bilaterais e de evolução rápida, 2 dias, e já muitas vezes com acometimento pulmonar bilateral, derrame pleural e empiema, tá? Às vezes a gente acha a porta de entrada, mas nem sempre. Então, ficar atento a Staphylo. Faz muito tempo que a gente também não vê, pelo menos lá no ar. Graças a Deus. Pneumatoceles, tá? Graças a Deus. Graças a Deus, tá? Mas ficar atento, porque a gente precisa usar o antibiótico certo, né? A gente vai falar isso um pouquinho adiante. Até aqui, querem perguntar alguma coisa? Desculpe, Cristiano. Em adulto, a gente vê os clínicos usando na pneumonia comunitária sempre a associação da amoxicilina clavulin e com a azitromicina ou com macrolídeo. Eu não sei se na criança é assim também ou não. Não sei se você entendeu aí a minha... Entendi, sim. O cara interna, o cara já bota logo um antibiótico, mas ele bota o macrolídeo junto também. Não sei se na criança tem essa... Eu não sei se... Quando eu vou escolher o macrolídeo também, eu prefiro também a claritromicina. Mas, quer responder, Demora, que você é assim na criança sempre? Não, eu vou ser... A bola é sua, o humor é muito inibido. Não, o que acontece? Os guidelines, principalmente os guidelines americanos, colocam, tá? Como primeira opção, você já cobrir tudo. Então, quando você escolhe amox ou amoxiclav com macrolídeo, a gente está cobrindo já, se tiver o clavulin, né? Pneumo, micoplasma, muraxela, hemófilos, tudo, tá? Entendi. E o macrolídeo está cobrindo micoplasma. Eu acho que justifica num paciente que já chega grave. Sei. Que a gente não tem tempo para perder. Então, nossa rotina... Aquela criança que chega no posto que você não acha que está grave, você não vê essa necessidade. Não. Você acha que seria só uma monoterapia. Monoterapia, tá? Ou uma monoterapia até com macrolídeo, se ela já te falar que tem várias pessoas na família com aquele quadro. Entendi. Tá? Ela já usou lá 8 dias de amoxicilina ou amoxiclav sem melhora, assim. Mas associar direto não é a nossa rotina, por exemplo, no Antônio Pedro. Tá. Casos graves, eu acho que se justifica. O problema é que a azitromicina, no posto hoje, é muito cara. A azitromicina é barata, mas eu, como ela falou também, não é a primeira escolha, também não é a minha primeira escolha. Eu contrário. Então, a claritromicina é muito cara. Então, para você usar a claritromicina em posto de saúde, tratamento às vezes R$300. E assim, em termos de efetividade de literatura, a azitromicina se equivale, né? Mas eu me sinto também mais confortável com a claritromicina quando eu quero de fato tratar ou uma clamídia ou um micoplasma. E temos azitromicina no posto? Existe a claritrosuspensão, tá? Aí vocês que estão atuando, vou falar a apresentação para vocês. Tem claritromicina de 125 mg por 5 ml e 250 por 5 ml. Com a apresentação de 25 para 1 ml. Tá? Claritromicina 25 para 1 ml ou 50 ml, que é equivalente a 250 para 5 ml. Que é a mesma coisa, mas só... Tá bom. E se chega assim, às vezes, pra gente, uma criança que ela já teve alguns quadros de pneumonia, a mãe conta e tal, e já foi tratada. Aí, nesse momento, é interessante a gente passar a amostra com almanato ou isso, porque assim, eu não sei se a gente ouve falar que uma paciente já teve vários casos de pneumonia, talvez só a amostra não
É que ele já tem selecionado, né? Isso para antibiótico de uma forma geral, a gente olha os últimos 3 meses, tá? Se for muito próximo, eu às vezes já troco, tipo 15, 30 dias. Mas se for mais de 3 meses e o quadro clínico permite, não me parece uma doença que está grave, que eu posso dar tempo de 48, 72 horas para usar a amoxicilina, eu uso a amoxicilina. Tá? Ficou claro? Só complementando. Cara, o problema é que as pessoas vão na emergência e a gente sabe que é tudo muito rápido na emergência. Então eles fazem radiografia todo mundo. E também aquele infiltrado, vulgarmente vagabundo, aquele infiltradozinho. Sem vergonha, bem. E tá radiográfico. Sim. Aí é pneumonia. Então, isso é muito frequente. Eu estou cansado de chegar lá no consultório, olho o raio-x. Nada, suspende antibiótico, fica bem. Então eles tratam, aí é aquela, será que foi pneumonia mesmo de repetição? Ou será que foi uma infecção viral? Uma IVA de repetição, né? Provavelmente, tá? Ainda tem aquela frase que eu detesto quando diz que tem princípio de pneumonia. Aí eu falo com a mãe que você está com princípio de gravidez. Aí ela, não existe princípio de gravidez. Tem um princípio de derrame cerebral. Cara, quase que eu engulo, cara. Você está com um princípio de gravidez, o que você acha? É isso aí, tá? E assim, a gente quando recebe, por exemplo, no ambulatório, paciente veio para pneumonia de repetição. Quando a gente vai olhar a radiografia, uma boa parte daqueles pacientes não teve pneumonia. Exatamente. Tá? Mas é porque é o nosso momento também, dando aí na emergência, a gente funciona diferente também, né? A gente, né? É um ambiente diferente, eu acho, né? Aquela coisa, você não vai ver o paciente isso. Depois, aí vai acabar... Não dá pra gente também ser meio radical, né? Não. Ficar criticando o colega que dá demais, o outro dá de menos. Né? Então, respondendo, mas o uso de antibiótico, como é o de corticoide sistêmico, né? Mas, respondendo a sua pergunta, então você vai olhar o tempo, há quanto tempo e por quanto tempo. Um paciente que usou 4 dias, ele não usou, então você pode repetir o mesmo antibiótico, é o que o José Moura falou. Ele suspendeu, por exemplo, usei amoxicilina 4 dias. Então, provavelmente não deu tempo de selecionar, tá? Então, tem que avaliar isso tudo. E sempre também a gravidade do paciente naquele momento. Ok? Lembrar, assim, alguns fatores de risco importantes em pneumonia criança, tá? Como eu falei, menor de 1 ano com porta de entrada, pneumonia estafilocócica, que é, por definição, grave. Olhar o caderno de vacinação, a caderneta, que o hemófilos tipo B, para quem não tem a vacina, começa a ser um agente que volta a ser importante, tá? A gente tem hemófilos tipo B encapsulado e também tem os não encapsulados, tá bom? Na vacina é o hemófilos tipo B, que causa meningite, epiglotite, pode causar pneumonia, tá? Doença invasiva. Meningite nós vemos muito, porque a gente pegou a época sem vacina pneumocócica, meningocócica e hemófilos. Então era meningite bacteriana o tempo todo, né? Graças a Deus acabou. Então, pacientes maiores de 5 anos com tosse pouco produtiva, evolução subaguda e às vezes o micoplasma dá manifestações extrapulmonares, por exemplo, como lesões cutâneas, síndrome de Stevens-Johnson, pode dar artrite, pericardite, meningite ascética, pode dar tudo, tá? Guillain-Barré, lembrar do estáfilo e outros germes mais atípicos, pacientes de quimioterapia. O pneumocystis girovecii, felizmente também cada vez a gente vê mais, porque nós temos um bom programa de HIV e houve uma redução drástica da transmissão vertical, tá? No caso do tratamento do pneumocystis girovecii, eu sei que da profilaxia a gente usa o Bactrim. Sim, e o tratamento é o Bactrim, dose terapêutica, tá? A profilaxia é dose profilática, dose terapêutica. Esses pacientes chegavam também novinhos pra gente, bem pequenininhos, como bronquiolite. Lá atrás, quando começou a epidemia de HIV. E aí depois foi diminuindo, tá? A gente não sabia o que era. E uma característica de pneumocystis girovecii, faz muita hipoxemia, porque é uma doença intersticial.
Ok? Lembrar que a fibrose cística tem alguns agentes específicos e aí atenção ao teste do pezinho no posto de saúde, a dosagem de imunotripsina, tripsina imunorreativa, tá? Se positivo, repetir, encaminhar para o Fernandes Figueira, que é referência estadual para teste do suor. É fácil de encaminhar, fácil de marcar, tá? Lá é o centro de referência de fibrose cística do nosso estado. Isso vocês podem também pegar no posto, tá? Meu neto teve 2, eu fiz o teste para ele, deu positivo. Neto de pediatra. Aí eu fiz o segundo e deu positivo. Aí eu fiquei desesperado. Eu fui Fernando Figueira, marquei com uma pessoa normal. Isso. E fez o teste fora e deu negativo. Ah, graças a Deus, tá? Mas, Fernando Figueira Tinha aquela pediatra antiga lá, né? Edith, não sei o quê, ou... Ah, não lembro. Não, Edith. Ludma, não. Edith era do... Tinha a doutora Ludma da fibrose cística. Ludma, fibrose cística, exatamente. Ludma. Edith era do servidor do Estado. Tentou. Ludman, que era especialista... catedrática. Catedrática. Pioneira, né? Nacional, né? Então, internações recentes que o paciente recebe alta e volta, não é uma pneumonia adquirida na comunidade, isso deve ter a ver com germe hospitalar, tá? Lembrar que pode se manifestar como uma pneumonia de evolução arrastada ou micobactéria em tuberculose, e varicela, que também é uma doença imunoprevenível, tem vacina. Hoje eu peguei uma criança de 6 anos, sem nenhuma dose de varicela, né? Aí eu conversei com a mãe, falei, meu Deus, varicela nem sempre é boazinha, né? Eu já vi muita criança grave com varicela. Uma criança foi a óbito, fez uma varicela, fez uma pneumonia estafilocócica secundária e fez sepse e morreu. Isso. É triste, né? Tá? E aí pode ser o estáfilo e o streptopiógenes, porque é muita porta de entrada, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do raio-x de tórax. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de imagens possíveis de pneumonia, tá? E aí eu queria fazer uma pergunta. Pela imagem radiológica, a gente pode dizer para qual é o agente etiológico? Sim ou não? É uma noção. Aí, sim ou não? Eu acho que sim. Não. Tá sim. Deu não? Tá? Mas pode ter uma noção, tá? Então, juntando a epidemiologia, em geral, o pneumococo causa imagens lobares, tá? O estafilococcus pode causar imagens de broncopneumonia, aquele aspecto mais difuso, bilateral, disseminado, com ou sem pneumatoceles. Todos os agentes podem causar pneumatoceles, todos os agentes podem causar derrame pleural e empiema, tá? Então, mas o estáfilo pode muito. E os infiltrados difusos podem ser de pneumonia mais viral e às vezes o micoplasma, tá? Mas a ideia é que dá uma noção, mas a gente não tem como bater o martelo. Então é uma junção de anamnese, exame físico, raio-x e epidemiologia, tá? E propositadamente eu coloquei como exame complementar o primeiro raio-x. Não é o hemograma o primeiro exame a ser solicitado quando eu penso em pneumonia. E BK também. E BK também, tá? E BK também pode causar qualquer imagem radiológica, certo? Então, aqui a gente tem uma opacificação, provável derrame pleural por obliteração de seio cárdico-ostofrênico. Aqui a gente tem um infiltrado, tá? E aqui, idem, tá bom? Eu trouxe essa imagem radiológica, que são imagens que não são pneumonia e podem nos confundir. Quem de nós, essa criança com febre, tosse, sibilando na emergência, faz um raio-x e aparece isso, não vai tratar pneumonia? É o timo, tá bom? Mas um timaço, né? Mas algum de nós não trataria pneumonia? Com certeza trataria, tá? Essa foi uma criança nossa, a gente até tomografou, porque a gente achou tão exuberante, mas era o timo mesmo, tá? Que foi regredindo ao longo do tempo. Então, lembrar que imagens ou pacificações persistentes que não melhoram, elas podem não ser pneumonia, tá? E aí a gente tem dois conceitos, a pneumonia de repetição, a pneumonia de evolução arrastada.
Pneumonia de evolução arrastada é aquela que não melhora no tempo esperado para a resolução de uma pneumonia causada por germes comuns, tá? Um exemplo é a tuberculose, é uma pneumonia de evolução arrastada. Uma afecção fúngica, por exemplo, também. Pneumonia de repetição é aquela pneumonia que tem 3 episódios no ano, tá? A gente tem que ficar atento a erros inatos da imunidade. Precisa haver localização. Se a localização é a mesma, será que aquilo é uma alteração estrutural e que quando radiografa numa virose é dita que é pneumonia? Será que é uma lesão estrutural congênita que facilita a infecção, tá? Como um cisto broncogênico, por exemplo, e aquela pneumonia é sempre no mesmo lugar? Será que é um corpo estranho, tá bom? Então, a pneumonia de repetição é aquela que acontece 3 vezes, a gente tem que olhar se as localizações são diferentes e elas melhoram, aí depois vem outra. É a sua paciente, tá? E sempre questionar se foi pneumonia de verdade. Eu chamo pneumonia de verdade. Estranho, ele dá teletasia. Isso. E às vezes você confunde com a pneumonia mesmo. Sim. Então você pensar, né? Um pouco estranho também. Pensar também, tá? Tem que estar na caixinha, no radar, como vocês falam hoje, né? Então, é isso. E aí eu trouxe aqui umas afirmativas para a gente pensar, tá? Ela é de 2011, esse documento ele não tem uma atualização, mas ainda é atual. Crianças com sinais e sintomas de pneumonia que não são admitidas no hospital não precisam radiografar. Isso é da Sociedade Britânica, tá? O que vocês acham dessa primeira frase? A gente não radiografa, Pois é, então não precisa, tá? E aí, como é que você faz diagnóstico de pneumonia sem radiografar? Que clínica? Febre, tosse e que ausculta, que fala assim, é pneumonia. Eu fiz até o... Qual é o estertor? Crepitante, isso aí. Então vocês estão de parabéns, tá? Não precisa radiografar todo mundo. Eu pode tratar e pode... os barulhinhos do cabelo. Final da inspiração, tá? E muito bem, é isso aí, tá? A radiografia de tórax em perfil de rotina não é necessária. Vocês concordam ou discordam? Às vezes eu falo isso na sala com 60 alunos e dá uma maior discussão. O quê? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É a BTS. A segunda sentença. Sempre fazer raio-x de perfil, vocês acham que é necessário? Não. Acho que depende. Eu acho que depende. Eu hoje, sinceramente, eu acho que se o PA ou a P resolveu, não precisa. Mas aí começa a pensar quantas vezes o perfil te ajuda. Às vezes você tem uma pneumonia posterior, né? Aí, então... Eu sou casado com um radiologista, né? Ah, é? Quem é? É aqui de Niterói? É da HC. Ah, legal. Então, é isso aí. Então, o perfil... Radiologista, não pega uma coluna. Exato. Então, o objetivo do perfil é para chegar aí. É para ver as imagens posteriores, tá? E, às vezes, é difícil de ver, tá bom? Então, fique atento a uma dica. Só, desculpa. Pode falar. Minha filha hoje tem 30 anos, quando ela era garotinha, ela estava com uma febre dessa, com uma tosse, ela foi no Brandão. Então foi, olhou ela, examinou ela toda, escutou. Pneumonia na com estertor crepitante. Esse antibiótico aqui entregou. Minha mulher que era radiologista falou para ele. Vou tomografar, tô brincando. Radiografia de tórax. Ele falou para ela assim, você não confia no ouvido do pediatra? Então, quietinho, eu e ela saímos, vamos para onde? E não radiografar, não. Entendeu? Tá, você vê isso há 30 anos atrás, que legal, tá? Então isso aqui é pra gente pensar, tá? Radiologista, né? Porque a radiologista vai no radiologista colega, ela já vai no consultório com o exame complementar. Sim, Ela paralisia facial periférica é uma ressonância. Porra, paralisia do nervo periférico, para que você fez ressonância? Já fez. Uma ressonância para você ver. Exato.
Eu cheguei no ortopedista, já cheguei com ressonância. Aí ele chegou, mas eu não quero ressonância, eu quero raio-x simples. Aí eu tive que marcar tudo de novo, voltar. No que você tem, o que é melhor é o raio-x simples, olha que vergonha. Mas enfim. Uma coisa que surpreende na sua aula é isso, né? É que você está preocupada com o exame físico e quando você pede, você enfoca bem a radiografia. Porque o cara hoje na inteligência do CHI desses lugares, não tem mais radiografia, Cristiano. Direto tomografia. Sim. Entendeu? O cara hoje em dia, pelo menos na minha área, eu não vejo mais ninguém. Eu já pulo para tomografia. A família já pegou, não vai fazer a tomografia, não. Eu acho, Você deu uma aula agora que você, primeiro, é exame físico. Aos corpos, e depois vai para o raio-x. Por que você vai pedir a tomografia? Exatamente. Quando que você pede uma tomografia? Não sei, né? Eu acho que... Não, tem momentos, a gente vai ver. Tá? Mas aí não vai ser mais lá na unidade básica de saúde da família, né? Às vezes até é preciso vocês já darem o start de lá, né? Porque tudo tem exceção. Isso aí. Mas eu acho esse slide aqui super legal da BTS. Sensacional. E olha que é um país rico, hein? País dos mais ricos do mundo, né? Então, radiografia de controle não é necessária nas crianças com boa evolução, tá? Está indicado isso. Aí eu acho também, agora eu vou fazer uma contrapartida, que a gente trabalhar hoje num pronto-socorro, seja ele público ou privado, você só tratar clinicamente é muito difícil, porque as pessoas já chegam querendo exame complementar. E é um local que a gente não tem uma relação médico-paciente estabelecida como era a sua com o Dr. Antônio Brandão. Né? É diferente, mudou, né? Como é o paciente do José Moura que vai falar, não, eu posso tratar sem a mãe vai confiar nele. Outra coisa, eu pago o plano. Isso. Entendeu? Caro pra cacete. Só que pedir exame. Exato. Eu vou ficar só no som de ouvir aqui, estimulando crepitante, eu pago o doutor. Isso aí. O cara quer que você pegue uma ressonância multifocal, não sei o quê, porque ele tá puto e tá pagando o plano. Aí depois faz uma edição. Né? E a radiografia de tórax, esse que carece de sensibilidade para definir o agente etiológico, como a gente já viu. E quando você mostra o mesmo raio-x de tórax para 2, 3 radiologistas, há discordância entre eles, tá? Então a questão, é pneumonia mesmo? Não é fácil isso, tá? Tá bom? Então isso aqui é para a gente pensar, eu acho bem legal para nortear a nossa prática clínica. A residência de radiologia, você hoje vê o radiologista, ele começa na tomografia. Você mostrar uma radiografia hoje para um residente de radiologia, ele fica meio perdido. Por isso, ele já vai direto sentar lá no tomógrafo ou na ressonância. Ele esqueceu, ele passou pela radiologia convencional. Nem é o que você mostrou ali. E o ultrassom vem voltando, né? E etc e tal. A radiologia tem que começar pela raio-x simples, gente. Né? E a gente consegue resolver a maioria dos casos aqui, tá bom? Podemos seguir? Podemos, né? Ultrassom. O ultrassom ele tem se mostrado um exame útil para o diagnóstico de pneumonia, tá? Principalmente quando tem derrame pleural. E um ultrassonografista treinado, ele pode dizer o volume, o aspecto e septações. E olhar, olha, a densidade desse líquido, ela tá de um jeito que eu acho que isso vai empiema, ou que vai virar empiema, tá? Isso ajuda muito o cirurgião, isso é mais em âmbito hospitalar. Tá? Não tem radiação, isso é uma preocupação hoje da pediatria, hoje não, né? Já há muitos anos de ficar radiografando. Isso é um dos motivos pelos quais eu acho que raio-x de perfil não precisa em todo mundo, se a gente já resolveu com... Mas eu tenho um colega que ele acha que precisa, então a gente fica... Mas tá bom. A desvantagem de ser operador dependente, né? E... alguns estudos sugerem que o ultrassom é útil para o diagnóstico e acompanhamento de pneumonia com uma boa acurácia, tá? E tem estudos na África do Sul também para ultrassom em tuberculose. Ver gânglio de mediastina, etc e tal, tá? Então ele é muito útil quando a gente suspeita de derrame pleural. Aí, eu queria trazer para a prática de vocês, né? A gente tem até 3 horas, né? Eu acho que vai dar tempo. Quando lá no posto de saúde... vocês vão suspeitar de que uma criança complicou com derrame pleural.
Vocês fizeram amoxicilina? Olha, mãe, daqui a 48 horas, por favor, a senhora retorna, tá? Aí a criança, como é que vocês vão suspeitar sem raio-x no posto de saúde? Porque a realidade é que não tem o raio-x, né? E nem o ultrassom. Eu até gostaria de saber fazer ultrassom. Mas o que assim vai me dizer, eu acho que essa criança tem derrame pleural, objetivamente? A frequência pode estar aumentada, com esforço piorando, febre persistente, né? Mas o que assim que eu... Diminuída ou abolida, tá? Aí eu perguntei isso numa aula, os alunos falaram assim, aquilo que a gente não faz. Percussão e o frêmito, mas principalmente a percussão a gente não faz, tá? Então, é aquela criança que não tinha um IV universalmente audível, ela chega já de primeira com derrame e tem lá submaciçez ou maciçez já, tá? Então essa criança precisa ser referenciada, tá bom? Ou sinal de sepsis correr. Se possível, já dá até uma dose de antibiótico no posto, tá? Então a gente chega na tomografia, na pneumonia, tá? Tem vários textos sobre isso, mas ele deve ser reservado para casos de pneumonia complicada. Tem a desvantagem de irradiar mais, mas hoje os tomógrafos modernos, eles fazem os cortes rápidos e com muito menos radiação, tá? A sedação é uma coisa que pode ser uma coisa que atrapalhe, mas a gente também consegue fazer sem sedar. A criança faz um charutinho. É importante para diagnóstico diferencial, será que é pneumonia mesmo? Será que essa imagem repetida é uma malformação congênita? Será que essa criança tem um abscesso pulmonar, tem um tumor? Os tumores primários pulmonares não são frequentes, mas podem acontecer. É metástase, né? E para identificar derrame, abscesso pulmonar, a pneumonia necrosante, que é aquela que faz uma necrose do parênquima com cavitações, pneumatoceles, e que pode ser causada por pneumo, por todos os agentes, e também entra aí o CA e MRSA. Camarsa, vocês já ouviram falar no Camarsa? É um agente da comunidade, um estáfilo, que ele não é sensível à oxacilina, tá? Camarsa, CA e MRSA. É de comunidade adquirida MRSA, medicilina. E aí, ele é sensível a antibiótico. Então, fiquem de olho também, infecção estafilocócica, que não está melhorando com cefalexina no posto, tá? Pode ser um CA-MRSA, tanto cutâneo ou evoluindo mais sistemicamente. Osteomielite, artrite, infecção invasiva, tá? Quais antibióticos que o Camarsa costuma responder? Vou chutar aqui, vancomicina. Sim, vancomicina. A vancomicina é uma escolha para doença grave, a linezolida, e aí um antibiótico que é até curioso, a sulfamethoxazol-trimmetoprim e clindamicina, tá? Esse costuma ser o perfil de antibiograma do CA-MRSA, tá? Isso aí. E o Marsa hospitalar é vanco, né? Ou teicoplamina, mas aí já é em ambiente hospitalar. Então, guardar aí para as restrições de indicação de TC. Oi. Eu não sei se eu estou... já passou esse tempo, né? Mas eu lembro que as pneumonias depois, você falou, não precisa a gente radiografar depois. Não fica algum tempo uma marca lá e você... Sim. Né? A doença às vezes fica boa, você radiografa, eu estou falando besteira. Não, é isso mesmo. Eu até deveria ter falado, não falei, uma imagem de pneumonia, ela pode demorar 1 a 3 meses para melhorar. A média de 1 mês, tá? Eu não sabia esse prazo. Isso. Então, por isso que a gente não radiografa a miúde. Exato. Tá? Exatamente. Você fica nervoso. Fica nervoso, é isso mesmo. Aí que responde a cara da pneumonia de repetição. Aí, pneumonia 2 semanas atrás. Aí o cara vai lá, radiografa, chega lá com a febre viral, o cara radiografa, pneumonia aqui. Mas era residual. Exato. Então tem esse cuidado, tá? E hoje, com a questão da radiografia digital, que é ótimo, a mãe não leva mais o filme pra gente. E a gente não tem um sistema integrado, né? Então às vezes não consegue ver. Então a gente vai falar agora dos marcadores, tá? O que a gente chama de marcador são leucócitos, PCR e procalcitonina. Quanto tempo depois o paciente recebeu alta ali do tratamento de pneumonia hospitalar? Mais grave. Que eu vou pensar que ainda pode ser... Aí ele começou de novo com sintomas.
Quanto tempo ainda vou pensar, então, que ainda de pneumonia hospital? Aí você tem que... Aí esse paciente, em geral, você vai radiografar, né? Paciente que teve alta de pneumonia grave, começa a febre, provavelmente você vai radiografar. O ideal é que você compare os exames. Porque pode, por exemplo, um paciente de pneumonia grave fazer uma doença viral, que tem febre, tosse 3 dias, e você radiografa, tem uma imagem que é da pneumonia anterior. E isso varia, tá? Uma pneumonia radiologicamente, ela demora 1 mês, mas até 3 meses para melhorar. Tá? E sem contar que pneumonias que foram mais graves podem ficar algumas sequelas mais longas e até permanentes. Tá? Então, o ideal é que você compare imagem radiológica. Aqui vem o problema, que não tem mais Isso. anterior. Mas aí eu vou pensar que é comunitária depois de quanto tempo? Comunitária é quando vem da comunidade. Se o paciente está egresso de hospital, nos últimos 3 meses, você fica com cuidado para cobrir germe hospitalar, tá? Mas, se não tiver gravidade, você não vai fazer CFPIME para todo mundo, tá? Você avalia como começou, como ele tá, tem imagem mesmo, tá? Ok? Felizmente, isso não é comum. Ele sair do hospital e voltar com uma pneumonia adquirida no hospital, tá? Eu tive um paciente que tive que fazer visita domiciliar Ficou claro? e tinha... Muito claro. Eu não sei se ele broncoaspirou. Sim, era encefalopata? Aham. 5 AVCs prévios, Nossa. mas ele foi internado na Azevedo. Adulto? Adulto. Aham. Foi internado na Azevedo Lima. Não dava pra escutar nada. Sim. Saturando, eu mandei ele voltar pra Azevedo Lima. Eu tive que mandar voltar pra Azevedo Tá. Lima e... Ele tinha tido alta quanto de tempo? tinha menos de 1 mês. Tá, então esse provavelmente vai fazer cobertura para germe hospitalar, tá? Mas é um paciente com comorbidade, é um encefalopata. A criança imunocompetente, não é comum a gente ver um retorno com infecção, tá? Não é comum. Então, os marcadores são leucócitos, proteína C reativa à procalcitonina, tá? Vocês acham que são importantes para o diagnóstico de pneumonia sempre? A gente precisa deles sempre? Não, tá? É isso aí, vocês estão craques, tá bom? Mas olha que interessante, a leucometria tem baixa especificidade para o diagnóstico de pneumonia, né? E o grau de elevação de número de leucócitos, ele não diz pra gente se é uma pneumonia bacteriana ou viral. No entanto, quando tem leucócitos muito altos, 20, 25 mil, 30 mil, a gente pensa em doença bacteriana, tá? E quando tende a leucopenia, a gente pensa em doença viral. Mas, por exemplo, uma infecção por gram negativo, ela pode causar leucopenia, tá? Mas, no geral, vírus causa menos leucocitose. Mas, do ponto de vista de evidência científica, não tem um corte. Acima de tanto é bactéria, abaixo é vírus. Isso vale também para a proteína C reativa, tá? Ela nos ajuda somando a tudo. E é útil para a gente acompanhar o tratamento. Mas o tratamento, a melhora, o mais importante é a clínica. E principalmente a febre, tá? Se foi uma pneumonia febril, como é a maioria das vezes. Ok? E a procalcitonina, ela tem basicamente o raciocínio similar da proteína C reativa. Tá? Então, lá no posto de saúde, vocês têm facilidade de coletar hemograma e chegar ao resultado, né? Porque pneumonia a gente precisa decidir rápido, tá? 1 mês depois. Isso, mas aqui, ó, os pacientes internados que vão para internação ou atendidos no pronto atendimento vão fazer, mas mesmo lá no pronto atendimento, será que todos precisam? Vamos refletir, tá? A leucometria, até eu já vi que pacientes com leucocitose e depois faz seriado, depois de uns dias, e baixar, aí vai leucopenia, Isso. e era viral. Se você fosse tratar o primeiro hemograma, você ia ver a bacteriana. Não era viral, depois cai. Isso, e aí, isso aí. E o exame é complementar, tá? Aqui são os trabalhos que aí eu não vou passar, mostrando justamente essas conclusões, tá? A gente vai falar um pouquinho dos exames específicos que a gente no posto de saúde. Eu acho que o principal que vocês vão usar é para influenza e
Covid, né? Vocês fazem lá SWAB, né? E a gente voltou a ter indicação de fazer SWAB em paciente sintomático respiratório. Não sei como é que está a determinação de Niterói. Vocês estão fazendo, né? Então, a gente, no paciente internado, pode ter cultura, tá? A gente não costuma fazer cultura de secreção respiratória, porque na hora criança é difícil de expectorar. E se expectora, pode ter contaminação de flora. Então, a gente não sabe se ali é um comensal, se é quem está causando a doença. E olha só, a hemocultura ela deve ser feita para os pacientes que vão internar, tá? Sabendo que a recuperação de germes é pequena, 2 a 7%, e quando tem derrame, 10 a 35%. Ou seja, se for positiva, nos ajuda, se não, continuamos seguindo com o tratamento empírico, tá? Lavado broncoalveolar, ele é indicado para crianças graves, imunocomprometidas, que não estão respondendo ao tratamento, isso em âmbito hospitalar. Era interessante aqui em Niterói, vou falar o nome, tinha um professor de cirurgia pediátrica que era contra derrame pleural. A drenagem. Você lembra disso? Ele era contra a drenagem pleural. Isso. Enquanto que o Rio, todo mundo drenava. Então ele chegava até a não ir nos congressos de pneumologia, de pediatria, para não bater de frente com o pessoal do Rio. Todo mundo criticava e a gente demorava mais, mas era menos devagarinho. Isso foi mudando, Zé Moura. Agora não. Eu, como fiz a minha formação no Rio, quando eu cheguei para trabalhar aqui no Antônio Pedro, eu estranhei isso muito. E aí eu falava, não vai funcionar nem nada. Todo mundo, quase todo mundo. Funcionar, mas aí as coisas foram, né? Porque a recuperação é mais rápida, menos tempo de tratamento, menos sequela. E agora qual é a indicação? É drenar, não é drenar? A gente vai ver rapidinho aqui, tá? Eu trouxe as indicações, fazer uma revisão breve, tá bom? 3 horas, vamos ver se eu fico preocupada com vocês. Então, a gente tem os exames específicos, tá? PCR aí para os vírus, principalmente. A gente tem PCR para bactérias, para micoplasma, mas não temos para o nosso uso diário, tá bom? Houve uma moda de pesquisa de antígeno urinário, não sei se o Zé Moura lembra, a criança internava, pesquisava pelo látex antígeno de Streptococcus pneumoniae, hemófilos, tá? E as sorologias para os germes atípicos, tá bom? E lembrar da tuberculose BAR Gene Expert, tá? Se a criança consegue expectorar. Como é que a gente trata a pneumonia adquirida na comunidade não complicada? Eu vou mandar 2 documentos para vocês, tá? Se vocês quiserem, não precisam. Eu mando para a Daniele e ela encaminha vocês. São da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, se não tem complicação, não vai internar. Primeira escolha, amoxicilina. O que a gente vê hoje é que a gente já está indo direto para a segunda escolha, né? Fazendo direto a amoxiclave. E aí é um problema, porque se não resolver, a gente fica com saia justa. Vai trocar para quê? Porque quando a gente troca a amoxiclave para cefuroxima, que é uma cefalosporina de 2ª geração, que pega bem hemófilos, pneu, pega estáfilo também, a gente está com o espectro muito similar à amoxiclave, tá? Então não tem mercado, mas tem valor no mercado. Tá no falta, é caro. O gosto é difícil da criança tomar, tá? Mas é um ótimo antibiótico, né? Mas, então, a gente pode sim e deve começar a amoxicilina. Se for indicada a internação por algum critério de gravidade, penicilina cristalina, que eu brinco que é a prima da moxa, tá? Ela pega epineumo. Aí vocês podem optar por fazer para ambas, dose de 50 mg quilo dia, que é a dose habitual, ou 90, tá? Por exemplo, um pacientezinho que vocês considerem assim, um paciente com anemia falciforme, que vai fazer amoxa, não tem gravidade, tá? Que você queira ter uma segurança a mais, já vai passar esse passo da sensibilidade intermediária. Cristiane, você faz para todo mundo 90? Não, tá? Não faço para todo mundo. Estão 48 a 72 horas depois. Esse paciente mantém febre ou piorou a dispneia, avaliar se está usando o remédio, é a primeira pergunta. Está vomitando e por isso não está absorvendo? Então, às vezes, o vômito é uma indicação de internação e não obrigatoriamente a gente precisa mudar o espectro do antibiótico,
tá? Embora seja difícil a gente fazer isso na prática, não mudar, né? E aí, você não melhorou, tem derrame pleural? Não adianta eu ir para cefuroxima e não resolver o derrame pleural, tá? Com empiema. E aí, resolveu que não tem derrame pleural, você troca para amoxiclav ou cefuroxima, tá? E reavalia de novo, até a criança ficar febril. A gente só fica seguro quando a criança está febril, ok? E as correspondências venosas, tá? Algum de vocês costuma usar amoxiclavulanato dose dobrada? Já ouviram falar nisso? É também para pegar o pneumo com sensibilidade intermediária, tá? Mas o chato é que quando a gente dobra junto o clavulanato. E aí a gente pode ter mais efeito colateral. Existe no mercado uma amoxiclavulanato que ela vem com uma dose mais alta de amoxicilina, que é o SF, né? Mas também é caro, nossa, é bem difícil de encontrar, ele não emplacou assim, né? Tá? E é sempre isso, sensibilidade intermediária do pneumo. Se tiver suspeito de derrame pleural, hospital ou sepsis, tá certo? Nos lactentes menores de 3 meses que vocês suspeitem de pneumonia, encaminhar para internação. São crianças que têm um sistema imunológico em desenvolvimento, tem maior risco de sepsis, tá? E o esquema inicial é a AMP-Genta. AMP para Streptococcus do grupo B, para listéria, gentamicina para os bacilos entéricos, gram-negativos entéricos de flora materna. Tá? E lembrar sempre da pneumonia atípica, seja a clamídia lá no lactente jovem, pneumonia febril, ou a pneumonia das crianças maiores e adolescentes, micoplasma pneumônico, tá bom? E sempre estar atento aos sinais de gravidade. Tempo de antibiótico, o que vocês costumam fazer no posto de saúde? Uma vez no congresso. Hã? Essa briga uma vez. De tempo curto? Também foi uma... foi uma coisa que também não pegou muito, né? Aí, vocês costumam fazer quanto tempo? 7 a 10 dias, tá? Esse para mim é um número... Para você também, irmão? Dependendo, eu faço 10 a 14. Dependendo de 10 a 14, tá? Mas assim, 7 a 14, 5, que foi um boom que teve aí de trabalhos falando de tratamento curto, eu também não faço não, tá? E não pegou assim, né? Mas assim, 7 a 14, tá? Média de 10. Quando, por exemplo, a criança demorou um pouquinho mais a ficar sem febre, aí você estende mais um pouquinho, não é isso? Tá? Tem uma criança que tem uma pneumonia, mas está tratando uma sinusopatia concomitantemente, aí 14, né? Uma otite, avaliação individual. Tá? Rápido agora, por favor, que eu fico achando que eu estou 15 minutos, tá? Falar das pneumonias complicadas na comunidade. A prevalência em torno de 3%. O que é complicação? Derrame parapneumônico, empiema, pneumonia necrosante, abscesso pulmonar, a sepsis, né? Isso é encaminhamento para o hospital. Se o paciente tem síndrome de desconforto respiratório e se tem CID e que pode levar a óbito, né? Isso já mais em ambiente hospitalar, tá? Então, quais são as indicações gerais de drenagem torácica? Presença de pus no espaço pleural. Pus é igual a drenagem, tá? Se faz o GRAM e olha que tem germe ali, é indicação de dreno. Na nossa prática clínica, isso aqui quase não se faz, né? Difícil. Se tem a glicose abaixo de 50, se tem LDH acima de 1000, a gente está falando agora de ambiente hospitalar, tá? Lá no posto vocês vão suspeitar do paciente que está com derrame para encaminhar. Comprometimento da função pulmonar por derrame extenso, né? Por exemplo, com desvio de mediastino e causando desconforto respiratório, e presença de septações ou loculações em cavidade torácica. Essas são as indicações para drenagem simples em selo d'água. Aí, eu vou dar uma resumida aqui nesse fluxograma, tá? Vamos supor que vocês façam um raio-x de tórax e vejam um raio-x que tem pneumonia e tem uma pequena lâmina de derrame pleural, tipo assim, 1 centímetro.
Em geral, esse derrame ele não vai ser puncionado. Eles são os derrames maiores é que são puncionados, tá? Existe um derrame pleural que se chama que é também parapneumônico, que quando o cirurgião punciona, ele está amarelo citrino, ele ainda não virou pus. É o derrame parapneumônico que, em geral, o cirurgião ele só punciona, esvazia o quanto é possível e segue com antibiótico, tá? Existem situações que quando o cirurgião viu, tem um derrame maior que 1 centímetro ali, vamos puncionar, fazer a toracocentese, mas quando ele punciona, ele já vê que é um derrame que não está amarelo citrino, que ele está virando para turvo, tem fibrina, tá? E isso, o ultrassom às vezes já dá essa informação para o cirurgião, e ele fala, esse derrame me parece que vai virar pus. Ele já coloca o dreno, tá? Isso de forma geral, tá bom? E se ele punciona e tem pus, é igual a dreno, tá? Essas alterações que eu falei agora é sem olhar aqueles critérios de Leiden, de glicose, de LDH, tá? Lembra daqueles números? Proteína no líquido, pleural, proteína sérica maior que 0,5, LDH maior que 0,6, tá? Então o cirurgião usa isso. Então, resumindo, esse derrame pequenininho, que às vezes tem menos de 1 centímetro de lâmina, ele nem se punciona, observa, tá? Pode ser que ele vire um epiema. O que já tem pus é dreno, tá? Mas então no posto é legal ficar atento a isso. A criança que persiste com febre apesar do antibiótico, tá? Ficou claro? Aí isso aqui é um resumo disso aqui, tá bom? E lembrar que derrame pleural deve sempre que possível ir para análise citológica, citométrica, bioquímica e bacteriológica, tá? E molecular se tiver disponibilidade, ok? Então, esse é um pacientezinho nosso, tá? Que ele chegou com febre, tosse, há 5 dias, tinha essa opacificação, e a gente vê aqui que tem suspeita de derrame pleural. A gente só tem, parece que essa área aqui livre de pulmão. Ele foi puncionado e drenado, tá? E a gente já vê que houve melhora. No 6º dia de pós-operatório, houve melhora radiológica, mas a gente vê várias septações. Essas septações, elas costumam se resolver espontaneamente, às vezes precisa de debridação, tá? Desculpe, debridamento. E com 20 dias foi retirado do dreno, o paciente tinha bolhas subpleurais. A gente vê que é subpleural muito por conta da tomografia, tá? Que eu não mostrei aqui. Aí esses pacientes fazem tomografia. E essas bolhas, na maioria das vezes, elas são reabsorvidas. Eventualmente precisa de procedimento, a gente acompanha, tá? Tal como as pneumatoceles. Pneumatoceles podem romper e fazer um pneumotórax de repente? Pode, mas isso não é o que acontece na maioria dos casos. E a gente também não faz radiografia quinzenal, porque às vezes o paciente ficou com uma sequela. A gente vai acompanhando e vai radiografando. Esse mês. Daqui a 2, 3 e assim até resolver. Tá? Nós já tivemos pacientes que precisaram de algum procedimento nessa fase, porque ficou com o pulmão encarcerado. Mas muitos resolvem espontaneamente, tá? Felizmente. Então, eu queria acabar lembrando o início da aula, tá? Que a gente precisa juntar a clínica, a imagem, avaliar marcadores e exames específicos, tá? E usar com critérios exames complementares. E o pneumococo ainda é o principal agente etiológico de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. É isso, obrigada.